Vamos lá, pessoal, para mais essa aula. Agora vamos aprender um pouco sobre o que é o cheque e o que é o famoso checkmate. A palavra cheque vem da língua persa, que significa o rei está em perigo. E o checkmate vem do persa também, que significa o rei está morto. O objetivo do jogo de xadrez é você fechar o rei. Eu vou repetir, é fechar o rei. Muita gente tem o hábito de capturar o rei. Não existe capturar o rei, existe fechar o rei, que é o checkmate. Não é fácil. Se fosse simples, não teria graça, né, pessoal? Quem já jogou videogame e já chegou no final de uma fase onde tem o famoso chefão, não é fácil você vencer o chefão. Se fosse fácil, não teria graça. Para ocorrer o checkmate, ele pode acontecer no começo, no meio ou no final da partida, tá? Tem casos no começo, em 4 jogadas, até mesmo 3 jogadas, logo no início da partida é possível sim você dar o checkmate e finalizar a partida. Então, tem que fechar o rei, certo? Vamos lá. O que é então o cheque? O cheque é quando a sua peça ameaça o rei do adversário. Vamos supor, fazer uma simulação aqui de um momento aqui no tabuleiro. Jogam-se as brancas. Eu pego a minha torre e coloco ela nessa casa. A partir do momento que eu soltei aqui, eu já aviso o meu adversário, cheque. Quer dizer que o rei dele se encontra em perigo. E ele tem 3 formas de sair do cheque. Eu costumo falar que é os 3 Cs, né? É o C de correr, o C de capturar e o C de cobrir. Então, eu parei aqui, eu aviso o cheque. Lembrando que, didaticamente falando, quando eu estou ensinando meus alunos, eu exijo que eles falem o cheque para poder pegar o hábito, o costume. Só que numa partida oficial você não é obrigado a avisar a palavra cheque, né? Você não é obrigado a avisar que você está ameaçando. Cabe ao seu adversário prestar atenção no jogo e verificar que está recebendo aí essa ameaça. Se de repente, num campeonato, num torneio, você aplicou o cheque, não avisou, o seu adversário não viu que recebeu o cheque e ele faz um movimento qualquer, por exemplo, eu dou o cheque aqui, suponhamos que ele tenha um bispo aqui, ele resolve colocar o bispo dele aqui. Imediatamente você aciona o juiz daquele torneio e você orienta, olha, ele recebeu o cheque e ele estava aqui e não era para ter movimentado o bispo, ele tinha que ter dado um jeito de sair do cheque. É só um detalhe técnico importante. Então, quando você recebe o cheque, você tem 3 formas. É o C de correr, C de cobrir ou C de capturar. Vamos usar a primeira forma, é o C de correr. Recebeu o cheque, você corre desse perigo. Estas casas todas estão sendo ameaçadas por essa torre. Então, você tirou o seu rei do perigo, não se fala mais em cheque. Segundo forma de correr é o C de cobrir. Vamos supor que esse bispo esteja aqui. Eu saio daqui, ameaço, aviso o cheque. Ele vai cobrir a passagem dessa torre para ameaçar o rei. Então ele coloca o bispo aqui na frente. Lembra que o bispo anda na diagonal? Ó, coloquei na frente. Então eu já inibi a passagem dessa torre para o rei. Quando eu falo que o xadrez é um jogo que estimula bastante a memória, automaticamente você já fixa na sua memória que esse bispo, enquanto esse rei estiver aqui, enquanto esta torre estiver aqui, esse bispo ele tem a função primordial de proteger a passagem dessa torre para o rei. Se eu tirar esse bispo daqui, automaticamente eu descubro e coloco o rei em perigo. Eu vou falar em outra aula sobre regras, que isso daqui é um lance impossível, tá? Não se pode fazer. Se fizer, comete um erro. 3 erros, perde o jogo. Então, vamos para o terceiro tipo de C, que é o C de capturar. Suponhamos que nesse momento eu tenha uma dama nessa casa aqui, tá? Vamos colocar aqui para deixar didaticamente legal, né? Eu saio daqui, ameacei o rei. Então, cheque. O adversário, ele não quer usar a opção de correr, ele não quer usar a opção de cobrir, e ele vai e observa que ele possui uma dama, que a dama, como ela se movimenta para todos os lados, então ela pode andar reto de lado diagonal. Ele verifica que essa dama, a diagonal dela, captura a torre.
Então você vai lá e captura o seu problema, o seu perigo. Então já não se fala mais em cheque. Agora vamos lá, o que é o checkmate? Checkmate é quando você recebe o cheque e você não consegue sair desse cheque. Automaticamente é o checkmate. Vamos usar um exemplo. Jogam-se as brancas, tá? Deixa eu colocar aqui que fica visualmente melhor, que é um rei. Eu pego essa torre e a minha vez de jogar, eu sou as brancas, eu vou com essa torre aqui. Aplico o cheque nesse rei. Observa que nesse momento o rei vai tentar utilizar das 3 formas para poder sair. Vamos usar a primeira, C de correr. Se ele correr para trás ou para frente, ele ainda vai continuar em perigo. Nessa casa, nesta ou nesta, ele também não pode, porque tem essa outra torre que ela ameaça todas estas casas. Então, correr nesse momento não é possível. Vamos tentar capturar. Observe no tabuleiro que só existe o rei preto, não tem mais nenhuma outra peça. Então, C de correr não dá. C de capturar também não dá. E também não existe nenhuma peça que possa ser colocada na frente entre a torre e o rei. Então, nesse momento é o checkmate. É simples assim. Tem centenas de formas de você aplicar o checkmate. Essa é uma das formas, tá? Existe esse tipo de checkmate. Existe esse outro tipo aqui também, vamos supor. Essa dama sai daqui e ela vai aqui. Aplica o cheque. Não pode correr para nenhum lado. Não pode capturar essa dama. Vou explicar numa próxima aula de regras que rei não pode ficar perto de outro rei. E não pode cobrir, porque uma está de frente para a outra. Já até ouvi falar, o pessoal brinca em sala de aula, né, que esse é o beijo da morte, né? Essa dama está ameaçando esse rei, não tem como sair desse movimento aí. Esse é o checkmate. Pessoal, é isso aí. Até a próxima aula.